Juliana, o programa dos meninos vai começar. Ah, hoje eu vou ouvir aqui pela internet. Né? O eletromagnetismo junto à eletricidade e magnetismo. E a teoria do eletromagnetismo trata também das ondas eletromagnéticas e a sua propagação. Olha, não é que a transmissão é boa? Não disse? Pra mim é a mesma coisa, não é? Não deixa de ser. Afinal de contas, o princípio de tudo é o mesmo, né? Há muito tempo atrás, um cientista descobriu, sem querer, que a corrente elétrica que passava por um fio ligado a uma pilha fazia com que a agulha de uma bússola se movesse quando o circuito fosse fechado. Ele tá falando do Ørsted? Sim, acho que isso só pode ser, né? Ah, olha aqui. Isso, tem uma pergunta. A galera quer saber por que ele chegou a essa conclusão. Isso mostra que a corrente elétrica que passa por um fio produz um campo magnético. Ei, que tal a gente enviar uma pergunta para eles por e-mail? Isso. Pergunta alguma coisa sobre o Faraday e o Maxwell. Esse campo magnético, gerado por uma corrente oscilante, interage com o campo magnético da agulha da bússola. É por isso que a agulha gira. E esse princípio ele vale para fazer funcionar os aparelhos elétricos? Vale, mas aí a gente tá falando de ondas eletromagnéticas. Ou melhor, da forma como elas se propagam. Isso não tem a ver com Faraday e Maxwell? Nossa! Kleber, a mesma pergunta que a mamãe acabou de fazer. Olha só, professor, onde é que a gente nota realmente a presença dessas ondas eletromagnéticas e como que elas se propagam no ar? Bem, primeiro, Kleber, isso tem tudo a ver com Maxwell e Faraday. E depois, Mariana, essas ondas eletromagnéticas estão à nossa volta, presente em tudo na nossa vida. Veja, a variação ou combinação do campo elétrico com o campo magnético é responsável pela propagação das ondas eletromagnéticas. Muitos cientistas trabalharam no assunto, mas James Clerk Maxwell, ele construiu uma elegante teoria matemática, fundando e fundamentando de forma rigorosa a ciência do eletromagnetismo. Paulo, me empresta o celular? Tá aqui pra quê? Lembrei que eu tenho que falar uma coisa com o Kleber. Ai. Não pode. Eles estão fazendo o programa agora. Ondas de rádio, micro-ondas, televisão, telefone celular. A principal característica é a velocidade. Nada mais, nada menos do que 300 mil quilômetros por segundo. Não, só para vocês terem uma pequena ideia, em apenas um segundo, uma onda eletromagnética chega a dar 7,5 voltas ao redor da Terra. Assim, essas ondas podem vencer vários obstáculos físicos, como gases, água, atmosfera, paredes, ou fazer deles, por reflexão, refração, interferência e polarização, caminhos e modos de sua propagação. E tudo isso pode ser usado nas aplicações do dia a dia, né, professor? Por exemplo? O exemplo mais claro, a luz. A Mariana está certa. O cientista Maxwell chegou à conclusão que as ondas eletromagnéticas e a luz são a mesma coisa. Juliana, você viu o que você fez? O quê? Era tão urgente assim? Ai, Luiz Paulo, assunto de mãe é sempre urgente. A frequência das ondas eletromagnéticas nos dá o número de vezes em que um fenômeno se repete a cada intervalo de tempo. Elas oscilam em milhares, milhões, bilhões de hertz, unidade que nós chamamos assim em homenagem ao cientista Rudolf Hertz. As emissoras de FM, por exemplo, transmitem em megahertz, ou seja, em milhões de hertz. Luiz Paulo, você já falou com os meninos sobre aquele assunto? Não, ainda não. Assim que acabar o programa eu falo com eles. Deixa comigo. Tá. E é por meio dessa frequência que o que a gente transmite aqui na nossa rádio chega até a casa dos ouvintes. Exato. E falando nos ouvintes, aqui vai mais uma pergunta. O que a frequência tem a ver com o comprimento da onda? Tudo, mas de forma inversa. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Os comprimentos de onda dos raios-x, por exemplo, são mas muito pequenos. Por isso, essas ondas eletromagnéticas atravessam a pele, os músculos, os órgãos, como se eles não existissem.
mas são absorvidas pelos ossos, razão pela qual os mesmos são vistos, como regiões mais claras em uma radiografia. Você já parou para pensar na variedade de comprimentos de onda e o que eles representam para a tecnologia? Ondas de rádio, televisão, térmicas, luz visível, micro-ondas, raio-x e gama. A física e suas possibilidades tecnológicas caminhando juntas através do eletromagnetismo, dando suporte à pesquisa pura e aplicada nas engenharias, na medicina. Uma vasta possibilidade de aplicações em nosso cotidiano. E ainda em uma gama enorme de dispositivos, como geradores e motores, nos circuitos elétricos presentes em equipamentos, nas linhas de transmissão de energia e no corpo de todos os seres vivos. Somos elétricos e magnéticos a um só tempo. O eletromagnetismo é um dos casamentos mais felizes na física, união inseparável feita pelo conhecimento, entre uma britadeira e um estúdio de televisão.